Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, esse daqui é o meu Instagram. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não está no meu Instagram, também me adiciona por lá. Quem sabe a gente troca uma ideia e eu conto mais umas mentiras pra você. Mentira histórica, hein? Mas sempre uma mentirinha. Brincadeira, hein? Maldade. Qual vai ser o nosso tema da aula de hoje? Quem vai trazer para nós será ele, o Justininho. Será que, eu vou ficar de cá, hein? Será que vai dar certo, Ah, não, deu certinho. Dá até a foto da capa do vídeo, hein? Sexy. O que é isso, gente? Pedagogia tecnicista no Brasil, 1964 a 1980. Este vídeo compõe uma série que nós estamos falando sobre didática. Se você caiu aqui por acaso e está interessado só nesse tema, ok, vamos embora. Mas existem outros vídeos anteriores e vídeos posteriores que vão formar um todo para você que está interessado nesses assuntos educacionais. Dá uma olhada na descrição do vídeo que lá tem a sequência belezinha para você. Tranquilos? Sem problemas? Vamos embora. Que negócio será que é esse de pedagogia tecnicista ou tecnicismo? O que será que é isso? Eu coloquei uma data para você. 1964, 1980. No Brasil, o que estava rolando nesse período? Períodozinho complicado da nossa história, hein? Nessa mesma temporalidade, acontecia no Brasil, sob o ponto de vista político, a ditadura militar brasileira, que foi de 1964, com a derrubada do então presidente João Goulart, até 1985, quando nós temos um civil na presidência, mas só em 89 que nós vamos ter a corrida eleitoral com a participação aí sim do povo votando e das eleições. Mas isso é uma outra história. O que nos interessa é o seguinte: sob o aspecto educacional, esse período brasileiro que vai estar aí incluso durante o regime militar, nós chamamos de tecnicismo. Tecnicismo, técnica, não é isso? É o como fazer, é a ideia do mecânico, é a ideia do controlado, do programado, é técnico. Então basta que você execute determinadas funções, execute determinadas tarefas para que você tenha um resultado. Essa é a ideia de uma receita, essa é a ideia de uma técnica. Se eu domino a técnica, então eu controlo o resultado. Essa é a ideia do tecnicismo, que não é uma invenção brasileira, hein? Mas os militares, durante o regime militar no Brasil, trazem para a educação brasileira essa ideia que ficou conhecida como pedagogia, como didática tecnicista. Se de um lado nós tínhamos a pedagogia tradicional, que colocava o professor no centro do processo de ensino-aprendizagem, a escola nova, que colocava o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Temos vídeos das duas, hein, para você assistir. Sabe o que o tecnicismo colocava no centro do processo de ensino-aprendizagem? A técnica. A ideia de que se eu controlo o processo, eu controlo o resultado. É o sonho de imaginar que a educação é um processo mecânico. Da mesma forma que eu posso fabricar carros, que eu posso fabricar um prédio, eu posso fabricar um bom aluno. Como que eu faço isso? Controlo os processos. Então eu vou ter supervisor, diretor, coordenador, porque eu vou ter pessoas que fiscalizam e organizam o trabalho do professor, e eu acredito que se eu organizar esse processo, eu controlo o resultado. Aí vem aquelas palavrinhas, né? Produzir um bom aluno, produzir uma boa educação. Qual é a fórmula para se ter um bom aluno? Peraí, gente, educação é feita com pessoas, entre pessoas. E as pessoas são diferentes.
Então, como que eu pego pessoas diferentes e tento criar um modelo único sem observá-las? Se você prestar atenção na educação nova, que é da década de 30, hein? Aqui nós estamos na década de 60. Eles vão dizer o quê? Preste atenção, escute, ouça. A pedagogia tecnicista vai dizer o seguinte: siga os manuais, toma um método, toma as apostilas. Ó, apostila 1, 2, 3, 4, 5, módulo 1. Tinha escolas que se gabavam de dizer o seguinte: olha, se você me disser qual semana do ano nós estamos, eu posso entrar numa sala de aula e dizer qual aula que o professor está dando. Olha que loucura, gente. É a ideia de que tudo é absolutamente controlado. Semana 1, aula 5, apostila 3. Será que tem algumas escolas por aí que fazem isso? Não, professor, isso não existe não. Foi o auge quando explodem as grandes redes de ensino no Brasil. Elas começam aí, ó. E aí na década de 90 tem a ascensão extrema e depois vão caindo. Mas as grandes redes de educação privada do Brasil vão ter a sua origem aí, na ideia do material apostilado, da organização. Olha, se você fizer esse curso, você será aprovado, porque nós temos o melhor método. Quem é o aluno não importa, quem é o professor não importa. O que importa? O processo, o método, o material. Será que tem gente que acredita nisso até hoje? Não tem mais não. Ó, valorização dos manuais, dos livros, tanto manuais sobre como o professor trabalhar, quanto os manuais sobre como o aluno trabalhar. Professor, eu já ouvi isso há muito tempo atrás, quando trabalhava em outras escolas por aí. Professor, o senhor está inventando muito. Segue a apostila. Quem planeja é diferente de quem executa. A apostila que eu usava, não tinha sido eu que escrevo, que tinha escrito. Eu não produzi o material. Eu recebi um material pronto, nem sequer planejava a sequência do conteúdo, hein? Se o meu aluno quisesse estudar aquilo, tivesse vontade, buscasse um outro assunto, tivesse uma dúvida, não é função minha atender. A minha função era o quê? Cumprir e seguir o material. Olha como que essa pedagogia tecnicista pega muitos elementos da pedagogia tradicional e ainda consegue fazer pior, né? Que mais? Burocracia educacional. Preencher diários, relatórios, formas. Gente, eu já trabalhei numa escola que o cara dizia pra gente fazer um relatório com as questões da prova, qual item, por exemplo, tinha uma questão múltipla escolha, cada aluno tinha acertado e errado, que era para ele saber o que tinha melhorar ou piorar em cada uma das questões e da sala. É a ideia de que a técnica consegue controlar o processo de ensino-aprendizagem. Calma, não é dizer que relatórios e informações não são importantes, são sim, e professor precisa disso para trabalhar, mas é acreditar que essas informações é que irão guiar, independente de alunos e professores, o resultado positivo da educação. Compreendeu a diferença? Não é que não é importante, o problema é como se usar e como pensar na utilização dos dados e da técnica. Controle do processo para garantir o resultado. Essa daqui nós já falamos, ó. As reformas universitárias de 1968 e a segunda LDB do Brasil, a 569271, são influenciadas por essa noção tecnicista de organização e pretenso controle. Por fim, mas não menos importante, trago para vocês uma citação do professor Saviani. Tá lá no site dele, tem os verbetes, né? E aí ele define, também está no livro dele, das ideias da história das ideias pedagógicas. Então dá uma olhadinha, tá na nossa bibliografia também, hein? Olha só o que ele fala para nós. A partir do pressuposto da neutralidade científica, então se você segue a técnica, se você segue o processo, você não influencia nele. A técnica é neutra. Eficiência e produtividade. A pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Não, quem sou eu para corrigir o Saviani, né? Mas eu diria o seguinte, que ele reordena o processo educativo de maneira a pretender, eles desejavam ou imaginavam que iria torná-lo objetivo e operacional. Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor,
E na pedagogia nova, a iniciativa deslocou-se ao aluno. Na pedagogia tecnicista, o elemento principal passou a ser a organização racional dos meios. Conseguiu compreender a ideia do tecnicismo? Não é que nós não tenhamos que ter dados, controles, processos. O problema não é esse, inclusive nós devemos ter. O problema é imaginar que isso produz uma educação de qualidade por si, como se professores e estudantes não fossem importantes no processo, na relação de ensino-aprendizagem. Compreendidos? Rapidamente, isso é o que nós chamamos de tecnicismo. Espero que vocês tenham curtido. Dá um like, se inscreva aqui no meu Instagram, Professor Justino. Tá aqui o Justininho no Modern Times. Por que tá essa foto do Justininho aí, fantasiado de Charlie Chaplin? Exatamente porque o sonho de transformar a escola em uma grande fábrica que produza estudantes em série. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aqui na pose que eu gostei dela. Beijo pra vocês. A gente se encontra.